Olá, pessoal! Hoje nós vamos contar uma história de animais. Olha, ele é do livrinho Contos de Animais do Mundo Todo. Olha, essa história foi recontada por Naomi e foi ilustrada por Amanda. Muito legal, né? Nosso livro de hoje. E nós vamos falar aqui de animais. Quais são os animais será que nós vamos falar hoje? A história de hoje vai falar sobre um sapo, o sapo ganancioso, sapo guloso. Como começa uma história de sapo? Era uma vez na floresta um sapo que comia tudo, que bebia tudo? Como começa uma história de sapo? Alguém aí é capaz de me dar um bom começo, um lindo começo de uma história? Não sei. Lá na lagoa tinha um sapo? Não sei não como começa. Olha, uai, mas não tem sapo? Não era a história de um sapo? Aqui não tem sapo. O que será que está acontecendo? Que história louca é essa? Vamos descobrir junto? Chama a mamãe, chama papai, titia, avó, irmão, vovô, todo mundo. Vamos descobrir junto? E a nossa história começa exatamente assim. Antes, antes da Era dos Sonhos, a Terra era morta. Morta? Tadinha! Não havia montanhas, nem rios, nem animais, muito menos pessoas. Era tudo escuro, tudo seco. Não havia chuva nem ventos, só um silêncio, um vazio. Que terra estranha é essa? Então, alguma coisa começou a mudar. Surgiu ali a era dos sonhos. E coisas maravilhosas e estranhas começaram então a acontecer. O mundo estava sendo criado. Olha que maravilha a criação do mundo. A serpente do arco-íris desceu do céu. E à medida que ela rastejava através do mundo, a terra então começou a se mover. Com a serpente rastejando, ergueu-se montanhas e surgiram vales. O solo rachou e rios passaram a correr. Será que corriam no rastro da cobra esses rios? Parece, né? Porque rio parece uma cobra, né? Lentamente, então, a terra se cobriu de árvores e plantas, flores e relvas. Animais surgiram num sopro de vento bem forte. O vento soprou e vários animais aí surgiram. Naqueles dias em que a terra era verde e bonita, viveu ali um sapo. Agora sim, a nossa história tem um sapo gigantesco. Sabe qual era o nome do sapo? O nome do sapo era Tidalik. Ele era um sapo imenso, muito imenso, maior que as montanhas, maior que os rochedos. Olha a nossa cobra que desceu do céu, arco-íris, olha, não é maravilhosa? Então, o nosso sapo era maior que as montanhas, maior que os rochedos, né? O seu corpo gigante, quando ele respirava, parecia bater no céu. E quando ele soltava o ar, voltava então o corpo dele para a terra. Quando ele estava de bom humor, tudo era calma, tudo era paz sobre a terra. Mas quando ele ficava mal-humorado, aí era um problema. A terra tremia, as rochas caíam e as montanhas chacoalhavam. Armavam-se tempestades e sopravam ventos violentos. Certa manhã, então, o Titanic levantou muito rabugento. Estava tão rabugento. Alguém aí acorda rabugento? O sapo acordou. Estava tão rabugento que desceu até o lago para beber água. E bebeu. Bebeu tanto, tanto que acabou com a água do lago. Então, ele foi até o rio.
E bebeu, 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 até acabar também com a água do rio. O sapo ganancioso continuou bebendo água, bebia água dia e noite. Bebeu toda a água das lagoas e dos riachos, e assim os riachos desapareceram. Sabe aonde? Na sua boca imensa. Bebeu toda a água do país e continuou bebendo, bebendo, até não sobrar mais nenhuma gota de água no mundo. Se acabou a água, acabou a vida, porque a água é a vida do nosso planeta. Sem água, não podemos fazer nada. Por isso é importante preservar a nossa água. Cada gota de água é muito importante. Para você aí que vive brincando com água, preste atenção. A água não é para se brincar, tá bom? Água é sobrevivência, precisamos dela para sobreviver. Bom, o nosso sapo, o Tidalic, estava tão cheio que mal conseguia andar. Estava tão cheio que mal conseguia pular. Estava tão cheio que só conseguia, sabe fazer o quê? Dormir. Só dormir. Fechou seus imensos olhos amarelos e adormeceu. Adormeceu profundamente depois de ter tomado toda a água do nosso planeta. O solo, então, ressecou, a terra rachou, os rios viraram pó, os animais morriam, as árvores secaram, as folhas caíram, as flores murcharam. Não havia sequer um movimento na terra, nem mais um som. Com a pouca de força que lhe restava, os animais então resolveram se juntar. Se juntaram muito, muito aflitos e protestavam. Titanic está com toda a nossa água na barriga. O que vamos fazer? Não temos nada para beber, nada para comer, não há chuva, não há água. O que vamos fazer? Protestavam ali os animais. Aqui está o nosso sapo, o Tidalic. Olha, bebeu toda a água e agora está ali dormindo. Olha que sapo rabugento, né? E os animais, desesperados, estão protestando. O que vamos fazer? Sem água nós vamos morrer. O velho e sábio Vombate disse: vamos conversar com o Tidalic, um de cada vez, e pedir então que ele devolva a nossa água. E assim fizeram. Um por um, os animais foram até o Tidalic. Primeiro chegou, sabe quem? O canguru. E disse: sou o canguru alegre e pulador, mas agora não tenho força para pular, só consigo ficar deitado no pó. Por favor, Tidalic, devolva a nossa água. Nada aconteceu. Depois veio o Dingo. O Dingo é um tipo de um cachorro do mato e disse: eu sou o Dingo que late e urva no meio da noite. Já não tenho forças para latir, só consigo ficar deitado no pó. Por favor, devolva a nossa água, por favor. Nada aconteceu. Então veio ali o Cucaburra. Cucaburra? Que é Cucaburra? Alguém sabe por aí? Cucaburra. Será que é um burro? Uma cuca? Não sei. Ah, o Cucaburra é um passarinho. E disse assim o passarinho: eu sei contar histórias e piadas, mas já não tenho força para mais nada. Só consigo ficar deitado no pó. Por favor, devolva a nossa água. Não adiantou. O Tidalic nem abriu os olhos. Com certeza, logo, todos os animais iriam morrer. O único que iria sobreviver seria quem? O nosso sapo ganancioso e rabugento. Só ele iria sobreviver. Também ele estava com toda a água dentro dele, né?
Os animais, então, pensaram muito, muito numa maneira de resolver aquele problema. Acabaram desistindo e já estavam todos deitados no pó para morrer. Olha, desistiram, não tem como. O Tidalic bebeu toda a água e agora? Não tem como resolver isso, né? O que vamos fazer? O que fazer sem água nesse planeta? Mas foi quando eles ouviram uma vozinha que disse o seguinte: tenho uma ideia. Todos se levantaram e olharam em volta. E lá estava o pequeno Peramele. Peramele é tipo de um gambazinho, tá? Abanando suas orelhas enormes. E ele disse: se alguém conseguisse fazer o Tidalic dar risada, toda a água que está dentro dele sairia então pela boca. Será? Então, os animais juntaram todo o restinho de força que ainda tinha e formaram um círculo em torno do lugar em que o sapo Tidalic gigantesco, né, estava deitado. E assim foram chegando centenas e centenas de animais, vieram os passarinhos, os insetos, para ver se algum deles conseguia fazer o tal Tidalic dar risada. Primeiro, o Cucaburra, o nosso passarinho, contou uma história muito engraçada. Ah, todos deram muita risada, menos o Tidalic. Ele nem abriu os olhos. Depois, a ema e o canguru começaram a pular um por cima do outro, rodopiando em círculos. Todos deram muita risada, menos o Tidalic. Ele nem abriu os olhos. Ô, sapo difícil, né? Então, o lagarto veio, fez uma careta muito engraçada, mostrou a língua, girou sem sair do lugar. Todos deram muita risada, menos o Tidalic. Ele nem abriu os olhos. Os animais então gritavam: vamos lá, Tidalic, dê risada, seu sapo gordo, balofo, esparramado. Se pelo menos você pudesse se ver, com certeza ia chorar de rir, se você conseguisse se enxergar. Não adiantava. Os animais, então, perderam a esperança. Estavam condenados a nunca mais beber água. Justo nesse momento, ouviram um gritinho estranho e fininho e dizia assim: deixe-me tentar. Era a Noangue, a enguia, saindo do seu riacho favorito. Riacho favorito? Sem água? Agora ressecado. Ela rastejou para cima do sapo gordo, inerte ali, paradinho, e começou a dançar. Primeiro eram movimentos lentos e graciosos, depois começou a dançar cada vez mais depressa, girando e se retorcendo, tomando as formas mais extraordinárias e engraçadas. Enrolava-se como uma espiral, depois pulava e se desenrolava no ar. Saltava, dava cambalhotas. Acabou pulando em cima, sabe da onde? Do barrigão do sapo. E foi rodopiando, girando, como um rodamuinho. O que será que aconteceu? Bom, o Tidalic, então, começou a tremer. O tremor foi aumentando até se transformar em uma risadinha. A risadinha foi aumentando até se transformar num gorgolejo. O gorgolejo foi aumentando até que toda a terra começou a se chacoalhar.
Olha a enguia pulando em cima da barriguinha do sapo, ó. Olha a enguia aqui em cima, ó. E aqui ela pulando em cima da barriguinha do sapo, ó. O que será que aconteceu? Ah, de repente, ele soltou, sabe o que foi? Uma grande gargalhada. E os animais? O que aconteceram com tantos animais em volta dele? Todos saíram correndo para se abrigar, pois a água jorrava da boca do sapo como uma cachoeira descendo a trambalhões pelas montanhas. Ah, daqui enfim, né? O Tidalic, o nosso sapo, riu até toda a água sair da barriga dele, escorrendo por todo lado e enchendo assim os lagos, as lagoas, os charcos e os rios. A vida, então, voltou a surgir em toda a terra. O mundo inteiro acordou como de um sono profundo. Pássaros e outros animais, árvores e outras plantas, tudo voltou a se mover e a funcionar como antes. Lentamente, a terra foi se tornando linda, linda novamente. Olha o sapo jogando a água pela boca, olha, depois de dar uma bela gargalhada, olha o que aconteceu. O sapo jogou todo e assim a terra foi se tornando linda, verde, novamente cheia de flores, de frutos, de tudo. A terra criou vida novamente. Desde então, os aborígenes são povos que nascem lá na Austrália. Depois pesquisem para saber sobre ele. Eles sabem que a seca está se aproximando, sabe quando? Como que eles sabem que vai ter seca aqueles povos? Ah, quando eles veem pequenos sapos, descendentes do Tidalic, encher-se de água e se enterrar-se no chão para esperar a volta das chuvas. Esperto esses filhotes de sapo, né? Quando eles sabem que vão ter seca, eles bebem muita água e se enterram no chão para esperar a seca passar novamente. Espero aí que tenham gostado da nossa história. Para quem quiser, pesquisem o que é cocaburra, o que são os povos lá da Austrália. Pesquisem por aí e vocês vão se encantar. Espero que tenham gostado bastante. E não esquece de ouvir a historinha. Ouçam 1, 2, 3, 4 vezes. Uma boa história dá para ouvir 1000 vezes e a gente não se cansa dela. Não esqueçam também de deixar lá um joinha para eu saber que vocês ouviram a minha historinha, tá? Um beijo e até a próxima.